convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, fixando por trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, há no coração de Deus um desejo profundo de nos perdoar. Se nós soubéssemos quanto Deus deseja nos perdoar, nós é quem buscaríamos o seu perdão imediatamente. Como diz o Papa Francisco, Deus anseia pelo pecador que se arrepende. E isso ele já mostrou claramente em muitas parábolas. Mas agora, eis que diante dele está uma pecadora pública. Alguém que todo mundo reconhece como pecadora. Mas que não se avergonha-se de adentrar-se aonde Jesus está. Aonde Jesus se encontra. Mesmo diante de uma casa onde se está fazendo uma ceia com Ele. Ela entra.
e se põe aos seus pés. Não se acha digna de sentar à mesa com aqueles convidados importantes, mas chora os seus pecados aos pés de Jesus, e suas lágrimas banham os seus pés. E quando ela vê que os seus pés estão sendo banhados de lágrimas, ela o enxuga com os seus cabelos, cobre os seus pés de beijos, e pega o perfume mais caro, o alabastro, perfume caríssimo, e unge os pés de Jesus. Uma cena constrangedora para quem não entende do que Deus é capaz. Uma cena que deixa muito daqueles convidados envergonhados. Alguns deles até se esquivavam o seu rosto para não ser reconhecido por ela. Até mesmo o fariseu que o havia convidado ficou julgando Jesus. Se este homem fosse um profeta, saberia muito bem o tipo de mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora. Isso ele fez no pensamento. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos. Como nós somos capazes de julgar sem conhecer. Jesus conhece bem os nossos julgamentos. Como nós somos fáceis para julgar os outros. Mas muitas vezes nós não colocamos diante de Deus para ser julgado os nossos pecados. Mas nós muitas vezes apontamos o dedo para o pecador. E julgamos às vezes o profeta que vai ao encontro do pecador, como fazia Jesus agora. Quanto amor havia naquela mulher por Jesus, que não era demonstrado o mesmo amor pelaquele que havia lhe convidado. Então Jesus conta essa parábola. Simão, tem uma coisa para te dizer. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, ou seja, uma fortuna, e outro apenas 50. Como ambos não tinham como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? E Simão responde, agora ele sabe, né? Quando fala em dinheiro, ele sabe muito bem distinguir os valores. Mas quando se fala do pecador, ele não sabe distinguir o valor de um pecador de outra pessoa como ele, né? Vamos dizer assim. Mas quando se fala em dinheiro, ele sabe muito bem julgar, que foi aquele que mais foi perdoado. E Jesus disse para ele o quê? Tu julgastes corretamente. Lembra que Jesus conhece os pensamentos? E que atrás Simão havia julgado a Jesus erroneamente, colocando em xeque a sua profecia, a sua divindade. Agora sim, quando se fala em dinheiro, ele julga corretamente, mas quando se fala sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o julgar o próximo, ele não entende de nada. Ele faz totalmente o contrário. O que vale mais
uma cédula de R$ 100 limpa, zerada, ou uma cédula de R$ 100 suja e amassada? Qual delas vale mais? Alguém me responde? Nenhum. As duas valem a mesma coisa. Quando se fala em dinheiro, a gente entende e sabe muito bem distinguir o valor. Mas quando nós vemos um pecador público, nós achamos que ele está em menor valor para Deus. Ele está desvalorizado para Deus. E Jesus mostrou que não é bem assim. O pecado manchou aquele homem ou aquela mulher. O pecado desfigurou o rosto de Deus naquele homem e naquela mulher. Mas nem assim Deus desiste dele. Ele vale tanto quanto o mais justo dos santos dos homens. Ele tem o mesmo valor para Deus. E para nós, às vezes nós achamos que não tem valor. Certa vez, se fazia um leilão de objetos antigos. E o leiloeiro apresentou então um violino velho, desafinado, e perguntou quem dava um lance por aquele violino. E um arriscou dar R$ 50. Ele disse: quem dá mais? E um disse 55, 60, e parou por ali. Lá atrás havia um violinista que, quando bateu os olhos naquele violino antigo, ele percebeu que se tratava de um violino raro e de grande valor, só que estava sujo e desafinado. E o que ele fez? Ele se levantou e pediu licença ao leiloeiro, pegou aquele velho violino, lustrou a sua madeira, afinou, e depois com o bastão ele tocou uma linda melodia. Quando as pessoas escutaram o som daquele violino, todos ficaram encantados. E o violinista entregou de volta o violino nas mãos do leiloeiro, que começou a perguntar se alguém tinha mais lance para ser dado. E de repente, aquele violino velho, sujo, que parecia inútil para muitos, começou a se tornar a peça mais valiosa daquele leilão. Assim é o pecador. O pecador, para os olhos dos homens, não tem valor. Mas basta Jesus vir ao encontro do pecador, tomá-lo pela mão, curar as suas feridas, limpá-lo dos seus pecados, que Jesus pode tirar dele uma melodia que só Deus pode arrancar de nós. Então nós não podemos nunca, jamais desprezar aqueles que nós ainda não amamos. Como disse o Padre Fábio de Mello naquela música, né? Eu não sei, Senhor, por que Tu preferes estar ao lado daqueles que às vezes eu quero estar distante? Por que Tu insistes em amar aquele que eu não consigo amar?
realmente Deus ama com um amor muito diferente do nosso amor. Deus verdadeiramente nos ensina o verdadeiro amor que nós devemos ter para com os pecadores. Não o que Simão fez. Ele tentou agradar a Jesus, convidando Jesus para um jantar rico, fartuoso, mas de amor ele não entendia nada. Aquela mulher, sim, mesmo sendo pecadora, ela sabia que encontrou aquele que poderia livrá-la da sua vida de pecado. Ela não se escondeu, mas se expôs, correndo o risco de ser expulsa ou ser enxotada daquela casa. Mas o seu amor por Jesus foi muito mais forte. Por isso Jesus disse: teus pecados, teus muitos pecados são perdoados, porque tu demonstrastes muito amor. Pois se vocês não sabem, o amor apaga 1 milhão de pecados. Quem demonstra muito amor, muito é perdoado. Mas quem demonstra pouco amor, pouco é perdoado. Uma vez eu estive com o Padre Léo em uma palestra lá no Gama, e ele me contou que foi a uma cidade pregar, e depois teve a missa, e ele celebrou a missa, e ele disse que deu a comunhão, porque ele não conhecia ninguém na cidade, ele deu a comunhão para todos que se aproximaram. Quando ele terminou a missa, chegou uns senhores lá e disseram: padre, o senhor cometeu um sacrilégio. Por quê? O senhor acabou de dar a comunhão para 2 prostitutas. Ele falou assim: como é que você sabe que elas são prostitutas? Não, é porque é conhecido aqui na cidade, tudo, a maneira como elas estavam vestidas. E diz que o Padre Léo então falou assim: então, onde é que fica o prostíbulo que eu vou lá? Ah, mas qual? O que é isso, Padre Léo, no prostíbulo? Não, eu vou lá, vou conversar com elas, saber por que elas se aproximaram da comunhão. E diz que o Padre Léo foi até o prostíbulo e procurou identificar aquelas 2 prostitutas. E elas se apresentaram. Eram as mesmas que estavam na missa. E ele perguntou: por que você comungou? Você chegou a se confessar, pedir perdão a Deus? Elas falaram assim: não. E por que vocês confessaram? É que quando o Senhor levantou a hóstia e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento eu senti que era só Ele, só Jesus, que podia apagar o meu pecado. Por isso me aproximei. E o Padre Léo disse assim: vocês são muito mais dignos de receber do que aqueles que te acusaram, porque vocês entenderam o que significa de Deus o perdão, e porque Deus morreu pelos pecadores. Então ele deu esse testemunho assim muito forte, relembrando também essa história que Jesus passou. Jesus não ousou ser julgado também, porque foi ao encontro daqueles que o mundo não quer mais estar. E Deus não quer que o pecador se perca, mas se converta. Que o pecador não seja julgado, mas amado. Que o pecador seja
convertido e não reprimido. Como está hoje o nosso coração diante de Deus? Você crê que Ele realmente o ama? Você crê que realmente Ele pode perdoar teus pecados? Não importa que cor ou que eles foram feitos, porque não existe pecador que não seja perdoado por Deus. Você tem amado? Ou você tem pouco amor? Você tem demonstrado amor ou pouco amor para com Deus? Vamos colocar na presença do Senhor e pedir a Ele, como aquela mulher que lançou-se aos pés do Mestre, e também chorarmos pelos nossos pecados, e não se esconder diante dos homens, nem querer fingir diante dos outros que nós não somos pecadores, mas lançarmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador, que venho aos teus pés, também como aquela mulher, pedir-te perdão. Eu quero beijar os teus pés, eu quero derramar as minhas lágrimas, o perfume mais caro que eu tenho, a minha vida, para que eu seja perdoada por Ti. Porque o que eu desejo mais nesse mundo é ser por Ti perdoado, perdoada. Perdoa-me, Senhor Jesus, de todos os meus pecados, pelas minhas falhas. Se eu não mostrei amor, eu quero demonstrar amor. Enxuga-me as minhas lágrimas, Jesus. Cura os meus pecados. Liberta a minha alma dessas tentações de pecar. Porque eu sei, Senhor, que sem a Tua graça eu não consigo viver. Se Tu não, Senhor, não atua em minha vida, como consigo viver? Como é meu amor por Ti, Senhor, é mais forte do que tudo. Por isso eu Te entrego a minha vida, Senhor, em Tuas mãos. Perdoa-me, cura-me, liberta-me, salva-me, enxuga as minhas lágrimas, me leva em Teu colo, Senhor, me traz para junto de Ti, o pecador que se volta a Ti de toda a sua alma, com todo o seu coração. Nunca será rejeitado por Deus, mas será perdoado por Ele, abraçado por Ele, restaurado por Ele. Vim até aqui derramar o meu passado em Ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas Tu sabes também
que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada e faça morada. Habita em mim. Me pega em teu colo e acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim buscar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada e faz a morada. Habita em mim, me pega em teu colo e acalma em teu peito. Sou eu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Agora bem suave. Eu sinto que muitas pessoas aqui estão sendo curadas.